Olá, criaturinhas, tudo bom? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Ra e hoje eu tô aqui pra falar de assunto sério com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer já há muito tempo, assim, desde que eu comecei o canal eu tinha ideia de fazer esse vídeo, mas por N motivos eu sempre acabava não fazendo, por achar que talvez eu não tivesse conhecimento suficiente, que não fosse válido. Mas eu finalmente tomei vergonha na minha cara e vim fazer esse vídeo, porque, gente, mesmo que eu não seja uma expert falando do assunto, qualquer alerta é válido. Então, o tema do vídeo de hoje é endometriose. Mas aí, você que está se perguntando, mas o que caçambas é endometriose? Endometriose é uma doença que atinge mulheres cis, apenas mulheres cis, tá? Em época reprodutiva, e que não se sabe as causas exatas, e é basicamente seu útero, seu sistema reprodutor tentando lhe matar todo santo mês. Mas aí, vocês devem estar pensando, mas por que eu resolvi falar desse assunto que não tem nada a ver com o que eu normalmente falo aqui no canal? Bom, eu resolvi falar desse assunto por aqui por dois motivos. Primeiro, eu sofro de endometriose, eu tenho essa doença, eu sei o quão ruim ela é. E o segundo é que é uma doença pouquíssimo falada aqui no Brasil, quase ninguém sabe que ela existe, muitas mulheres só descobrem que essa doença existe quando são diagnosticadas. E muitas mulheres, por não saberem que ela existe, por não saberem os sintomas dela, nunca são diagnosticadas. Nunca têm acesso a esse diagnóstico. Porque a gente sabe que aqui no Brasil ainda é muito difícil as mulheres irem para o ginecologista. Ainda é muito complicado. Tanto por questões de tabu, porque, meu Deus, ginecologista é só pra mulher que já tem vida sexual. O que não é. Toda mulher, a partir do momento que ela menstrua, ela precisa ir no ginecologista. Tem esse tabu, tem a questão de, eu não me sinto confortável com uma pessoa que eu não conheço fazendo isso, não sei o quê. Tem um problema que muitas vezes na rede pública as mulheres só têm acesso a ginecologistas homens e muitas delas não se sentem confortáveis de lidar com homens, de falar sobre menstruação, falar sobre a vida sexual delas com um médico homem e até de fazer os exames elas não se sentem confortáveis, então acabam não fazendo. Tem também o fato que na rede pública, que a gente sabe que a maior parte da população brasileira depende da rede pública de saúde, conseguir fazer um exame de imagem principalmente, é muito difícil, às vezes quase impossível, dependendo de onde você mora. Então, por toda essa rede de fatores, é muito difícil mulheres serem diagnosticadas com endometriose aqui no Brasil. Porém, é uma doença que atinge muitas mulheres. Aqui no Brasil, atualmente, segundo a Associação Brasileira de Endometriose, atualmente 6 milhões de brasileiras são portadoras da doença. Ou seja, é mulher a dar de rodo. E isso são as que são diagnosticadas. Existem várias que não foram diagnosticadas ainda, que talvez nunca sejam e nunca descubram o porquê elas sofrem tanto durante a menstruação. Mas agora deixa eu explicar pra vocês o que bexigas é endometriose. Então, endométrio é uma mucosa que existe no útero. Essa mucosa ela reveste a parede do útero. E é nessa mucosa que o óvulo, quando fecundado, quando fertilizado, ele fica grudado. E é a partir daí que vai ser feita a placenta, a bolsa toda que carrega o bebê, isso tudo, sabe? Mas quando não acontece a fertilização, que é assim, a maior parte das vezes, na verdade, do nosso ciclo menstrual, esse endométrio, a maior parte dele é expelido do corpo através da menstruação. E uma parte dele fica ainda no útero pra crescer no próximo mês, no próximo ciclo, né? Só que em mulheres que têm endometriose, durante a menstruação, todo o endométrio ele não sai. Parte dele acaba, por algum motivo que não se conhece ainda, parte dele do sangue que carrega da menstruação acaba indo pra cima em vez de ir pra baixo e se alojando nos ovários ou na cavidade abdominal. E lá essas células de endométrio que ficaram presas lá acabam crescendo de novo, criando um novo endométrio nessa parte e acabam sangrando com o tempo durante as menstruações e tal. E isso ocasiona vários problemas. Os problemas mais básicos são dor durante a menstruação, tá? Uma dor muito forte durante a menstruação, mas esse endométrio que cresceu fora do lugar pode gerar cistos que podem gerar N problemas se eles estourarem dentro de você, porque o cisto tem sangue contaminado, pode fazer com que você fique estéril, que é um dos principais problemas que a endometriose causa é esterilidade, então tipo, pode fazer você estéril porque ele pode acabar
meio que matando seu ovário, pode causar problemas intestinais, uma série de coisas ruins a endometriose pode trazer isso. É bem tenso, sabe, a endometriose, e é incrível que não é uma coisa que se fale tanto. E o pior de tudo é porque ainda não se sabe, a medicina, a ciência ainda não descobriu qual é a causa da endometriose. E por não saber qual é a causa, tipo, não se tem modo de como prevenir a endometriose e nem saber quais mulheres podem ter mais chances de ter endometriose e já começarem a se tratar desde cedo. As únicas coisas que se sabe é que normalmente mulheres que são irmãs ou filhas de mulheres portadoras de endometriose têm mais riscos de ter a doença, mas tirando isso não sabe nada do que gera, se é genético, se é questão ambiental, se é questão de medicamento, nada. A gente tem basicamente zero informações sobre como descobrir antes de um exame, de que os sintomas apareçam, o que é endometriose. E assim, os principais sintomas da endometriose são dores muito fortes durante o período menstrual, tanto na época da TPM quanto durante a menstruação, cólicas intensas, cólicas que aumentam a cada mês elas pioram e muitas vezes elas se tornam dores incapacitantes, que a mulher não consegue nem sair da cama, precisa ir no hospital para tomar um remédio para conseguir parar de sentir dor. Esse é um dos principais sintomas da endometriose, certo? O segundo sintoma, dispareunia, que é dor durante relações sexuais. Ou seja, se você sente dor durante relações sexuais, existe a chance de que você tenha endometriose e você precisa ir no médico para ver isso. E o terceiro maior sintoma, que também é uma consequência da endometriose, é a infertilidade. Agora também existem mulheres que não sentem nada, que não apresentam sintoma nenhum. Assim, normalmente 16% das mulheres no mundo todo que têm endometriose não apresentam sintomas. Ou seja, nem assim pra você se agarrar no sintoma, tipo, de saber, eu não sinto nada, então provavelmente não tenho, não existe essa possibilidade. Você pode também ter a doença e não sentir nada. Por isso que é fundamental que as mulheres vão pelo menos uma vez no ano no ginecologista, porque assim, a endometriose não é uma doença que aparece a partir do primeiro ciclo menstrual. Você pode ter ela a partir do primeiro seu ciclo menstrual e continuar com ela a vida toda, ou ela pode aparecer depois, quando você já está mais velha, nos seus 20, 30 anos. Não existe um ponto certo em que ela vai aparecer, sabe? Eu só fui diagnosticada com endometriose quando eu já estava com 21 anos, ou seja, já faziam 10 anos que eu menstruava e eu não sabia que tinha essa doença. Tudo bem que eu nunca fui muito no ginecologista quando eu era adolescente, eu basicamente quase não fui. E isso foi uma falha minha, eu reconheço. Talvez se eu tivesse ido mais cedo, eu não tivesse sofrido tanto com a endometriose. Porque assim, meus sintomas nunca foram tão fortes, tipo de ter dor incapacitante, mas eu sempre senti muita cólica. Tinha dias que realmente eu não conseguia sair da cama de cólica. Eu vivi a base de remédios durante a menstruação. Minha menstruação sempre foi muito longa, tipo, menstruação de 7 dias. Que é um outro fator que muitos médicos acham que é correlacionado com endometriose, menstruações muito longas. Eu sempre odiei menstruar, porque eu sofri demais, era muito sangue durante muito tempo, muitas dores, mas eu nunca achei que eu tivesse algum problema, porque todo mundo dizia que, dor é normal, cólica é normal, não sei o quê. E tipo, essa normatização da dor sempre foi muito problemática pra mim, porque se eu soubesse que sofrer tanto durante a menstruação era uma doença, eu teria ido antes no médico. E esse é um problema, porque a gente tem que, tipo, a gente se cala diante da dor, quando é dor menstrual, porque não, é normal a mulher sofrer nessa época. Gente, não é normal. Nenhum tipo de dor que você sente é normal. Sentiu dor, vai no médico, gata, não importa o que seja. Não importa que alguém diga que é normal, não é normal sentir dor, tá certo? Não é normal. Sentiu dor, vai no médico, procura o médico, por favor. Não deixa pra depois, não acha que é normal que vai melhorar depois, porque não vai. Então eu só fui diagnosticada aos 21 anos. E quando eu fui diagnosticada, eu já fui diagnosticada quase tarde demais. Por quê? Porque eu já tinha desenvolvido um cisto no ovário direito, quando fui diagnosticada. E era um cisto bem grande, tipo, mais ou menos desse tamanho, o menino. Porque eu vi ele depois da cirurgia. E eu precisei ser operada por causa disso. Então, tipo, mesmo tendo sido diagnosticada relativamente nova, com 21 anos, eu já fui diagnosticada num ponto, assim, meio sério da doença. Bastante sério, na verdade. Porque o meu cisto já estava muito grande. Eu precisei fazer cirurgia. Primeiro ia ser uma laparoscopia, que não precisa abrir tudo, sabe, pra poder tirar ele. Seria uma videolaparoscopia, que seriam só 3 incisõezinhas pequenas, no umbigo e 2 na lateral do abdômen.
E acabou que meu cisto era tão grande, que, tipo, maior do que foi mostrado nos exames, que eu precisei levar uma incisão maior, de mais ou menos uns 10, 15 pontos, na parte baixa do abdômen, pra poder tirar esse cisto, porque ele não passava pela videolaparoscopia. Ou seja, no meio da minha cirurgia, ela mudou de uma videolaparoscopia para uma cirurgia normal, digamos assim. Então, tipo, eu sofri bastante no pós-operatório por causa disso, porque eu tive incisões muito maiores. Eu até brincava na época dizendo que eu pari um cisto, porque foi uma incisão quase igual a de uma cesariana, só que um pouco mais abaixo. E foi por muito pouco que eu não perdi meu ovário direito. O médico ainda conseguiu salvar ele, mas pô, foi muito pouco. Se eu tivesse operado um mês depois, segundo o médico, eu provavelmente teria perdido meu ovário. Ou seja, tipo, fui diagnosticada cedo, com 21 anos? Fui. Mas quase que me estrepo por isso. Por isso que, tipo, eu vou ficar batendo na tecla que esse vídeo todinho. Tipo, você sente dor, você sente incômodo, você tem qualquer paranoia que você possa ter alguma coisa, vá no médico. Certo? Vá no médico, por favor. Vá no ginecologista todo ano. Faça os exames que eu ia mandar, porque você nunca sabe o que pode sair de dentro do seu corpo. E, infelizmente, a endometriose é uma doença que não tem cura. Que ela é uma doença crônica, ou seja, você não vai se livrar dessa derrota na sua vida. O que acontece é que na época da menopausa, ela tem uma regressão espontânea por causa da diminuição da produção de hormônios femininos. Então, tipo, ela meio que acaba quando se para de ter o ciclo menstrual. E por esse motivo, os únicos 2 tratamentos que existem para endometriose não são tratamentos para acabar com ela exatamente, são tratamentos para, tipo, ter uma qualidade de vida tendo endometriose, que são interrupção da menstruação por meio de medicamentos, normalmente anticoncepcionais, que é o tratamento que eu faço, e que, tipo, melhorou minha qualidade de vida 100%. Tipo, eu sei que anticoncepcional é perigoso, tem todas essas questões, mas pra mim, que sofro com endometriose, anticoncepcional foi a melhor coisa na vida, sério, tipo, não vivo mais sem, não sei o que seria a minha qualidade de vida sem anticoncepcional, tá? E eu sei que algumas mulheres não tomam, algumas mulheres preferem não tomar, mas, tipo, é de cada uma. Pra mim, foi a salvação. E existe também o modo de tratamento cirúrgico, que aí que é uma cura, mas que só é feito com a remoção dos ovários e do útero por modo cirúrgico, ou seja, você precisa fazer uma remoção do seu sistema reprodutor inteiro para poder se livrar da endometriose. E esse é um procedimento que os médicos só recomendam para mulheres que já tiveram filhos, mas se você não tem filhos, sofre com endometriose e não tem pretensão nenhuma de ter filhos biológicos, gata, corre atrás do médico que topa fazer essa cirurgia, porque sua vida vai melhorar com isso. Você vai poder parar de tomar remédio, assim, de anticoncepcional, porém vai precisar tomar outros remédios para repor hormônio, né? Porque nenhum dos tratamentos para endometriose é 100% benigno. Mesmo que ele melhore nossa qualidade de vida, a gente ainda sofre com questão das consequências do anticoncepcional e das consequências de remoção do sistema reprodutor. Ou seja, endometriose ferra com a vida da gente. É uma doença, assim, ridícula. E por saber que muita gente não tem acesso a informações sobre endometriose, que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque nem eu tinha acesso a essas informações, e olha que eu sempre estudei em meus colégios. Colégio de referência e tal, mas nunca, em nenhuma aula de educação sexual, coisa assim, professor nenhum falou de endometriose, que isso era uma possibilidade. O modo como eu descobri que endometriose existia foi o modo mais ridículo possível. Eu descobri num livro. Um livro de romancezinho que eu estava lendo, a protagonista tinha endometriose e sofria muito com endometriose. E foi a primeira vez que eu ouvi falar da doença e fiquei curiosa pra saber o que diachos era essa doença. E por isso que fui atrás pra descobrir, mas tipo, nem me liguei que eu poderia ter. Mesmo indo atrás, descobrindo informações sobre a doença, mesmo assim eu não associei que eu sentia poderia ser aquela doença. E não fui atrás de procurar médico pra ver isso. Só, tipo, anos depois, acho que uns 5 anos depois, aqui, eu fui diagnosticada e, tipo, finalmente deu o estalo, sabe? Tipo, eu poderia ter sido diagnosticada muito mais cedo se eu tivesse, quando pesquisei sobre a doença, lendo aquele livro, se eu tivesse corrido atrás pra saber se, tipo, eu tinha ou não. Então, por isso, eu vou bater na tecla novamente. Vão ao ginecologista, procure seu médico. Se você não se sente confortável com o médico que você tem atualmente, procure um outro, corra atrás, porque você precisa fazer os exames. Você sinta dor, você não sinta dor, pra saber se você tem essa doença, porque, como eu disse, 16% das mulheres têm essa doença assintomática. Ou seja, acha que tá tudo normal porque não sofre muito, não tem nenhum sangramento muito grande, nada disso, e na verdade não.
tá lá com o seu endométrio tentando lhe matar todo santo mês. E a questão dos exames para diagnóstico da endometriose, só exame de toque do médico não adianta, tá certo? Porque não dá pra saber com isso. É preciso de exames de imagem, ultrassom endovaginal, que é um saco, mas é preciso. Ressonância magnética, que é até o melhor para poder ver tudo com ressonância magnética com contraste. É a melhor opção para conseguir ver toda a situação da sua parte pélvica e abdominal, para ver se realmente você tem endometriose. E exames de sangue também são necessários para saber que ele avalia se você tem também endometriose ou não, se pode ser portadora da doença ou não. E eu até lembro que quando eu fiz esse exame eu fiquei muito assustada, porque a médica, minha ginecologista, passou a ultrassom, eu fiz, deu um cisto no ovário direito, né? Aí ela passou outros exames, inclusive a ressonância magnética, e uma série de exames de sangue, que eu, curiosa porque alguns deles eu nunca tinha nem ouvido falar, fui pesquisar no Google. A pior coisa a se fazer quando você está fazendo exame é pesquisar pra que é aquele exame no Google, na verdade. E esse exame, que acho que era CR14 tumor e uma coisa assim, eu fui pesquisar e dizia que ele era um exame para descobrir se você tinha câncer. Quase morri do coração, quase morri do coração, né? Ainda mais porque ele deu um resultado positivo. Eu não fiquei muito mais mal depois de saber disso, porque passei umas 2, 3 semanas quase sendo um piripá, que até temia consulta com o médico e dizer que não, que era só o exame pra se confirmar se eu tinha endometriose. Mas, gente, que eu fiquei mal, eu fiquei agoniada. Mas por isso, mulherada, que eu vou continuar batendo na tecla. Vão no médico, vão no seu ginecologista, procure saber. Isso vale tanto para as mulheres cis como para os homens trans, porque, gatos, eu sei que vocês são homens, eu super respeito vocês, mas, querendo ou não, vocês ainda, infelizmente, têm o aparelho reprodutor feminino e essa doença também pode afetar vocês. Então, por favor, também procurem um médico. Se vocês acharem melhor, removam o seu aparelho reprodutor feminino e talvez se livre de uma doença no futuro. Então, mulherada cis, homens trans, que ainda tem sistema reprodutivo feminino, esse era o vídeo que eu tava querendo fazer pra vocês. Já tem 2 anos falando sobre essa doença, sobre minha experiência com essa doença e dando alerta pra vocês. Se você sente dor, vá no ginecologista, procure seu médico, faça os exames. Se você não sente dor, vá no ginecologista e faça os exames também, tá certo? Porque você nunca sabe se você vai desenvolver endometriose e mesmo que você não tenha endometriose, mas você sinta muita dor, você pode ter um ovário policístico, você pode ter N outras coisas, porque infelizmente o aparelho reprodutor gente parece que é um imã pra doença, sabe? Então, por favor, vão no médico. Não negligenciem sua saúde, porque isso pode ser muito ruim e você pode se arrepender amargamente no futuro, tá certo, criaturinhas? E espero que vocês tenham entendido minha mensagem. Eu espero que esse meu alerta abra os olhos de vocês e que vocês corram atrás da saúde de vocês, porque uma das coisas mais importantes que vocês têm na vida é a saúde de vocês, tá? Então é isso, não esquece de curtir esse vídeo, por favor, pra ajudar a impulsionar ele no YouTube e mais mulheres verem esse vídeo, serem alertadas pra essa doença. Compartilhe com suas amigas também, porque vai que uma delas tá precisando ver esse vídeo agora, sofre na menstruação, não sabe porquê e não tem coragem de ir no médico, tá precisando de incentivo pra ir no médico. Esse pode ser o incentivo que ela precisa. Compartilha, por favor, esse vídeo, porque quanto mais mulheres a gente alertar sobre essa doença, mais mulheres a gente vai poupar de sofrer muito, tá certo, nessa vida. E se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aí, por favor, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, que é a minha meta pra esse mês, que é o mês de aniversário do canal e o meu mês de aniversário também. E também vem muito conteúdo legal por aqui, tá certo? Sobre vários temas, que eu adoro falar de tudo e qualquer coisa nesse canal, como vocês bem sabem. E se você quer saber um pouco mais sobre endometriose, se você quer saber um pouco mais como foi minha experiência, como é minha experiência com essa doença, deixa aqui nos comentários, porque se vocês tiverem dúvidas eu posso fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês de como é viver com endometriose e como foi pra mim descobrir essa doença e tal. Deixa aí nos comentários, tá? E se vocês tiverem outra sugestão de vídeo pra eu fazer aqui no canal também, deixa nos comentários, certo? Eu fico por aqui e vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!